Oi, gente, nós estamos falando sobre a lei e a graça. Nós temos que saber o que desagrada o nosso Pai e o que agrada. Pelo sacrifício do Messias, nós fomos salvos, basta nós cremos. A justificação veio pela graça e nós tivemos a redenção dos nossos pecados, que foi comprada pelo sangue do nosso Messias. Há somente um Criador, um Pai e um só modo de nós sermos justificados por Ele. Não importa a sua identidade, nascimento, mas sim pela fé. E a fé vem e é dado por Deus e vem de ouvir a palavra. A fé não é a causa da justificação, mas é um meio da qual ela se realiza. A causa da nossa salvação vem pela graça. A misericórdia do nosso Pai, ela vem porque Ele deu o seu Filho no sacrifício por nós. Isto aponta porque cada um de nós que cremos que somos justificados pelo sangue do Messias pode se achegar ao nosso Pai por meio da fé. O nosso Criador, o nosso Pai, ele vem nos justificar. Será que o Evangelho ele anula a lei? Para responder essa pergunta, nós vamos em Romanos 3:31. Fala: anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. E ele vai desenrolar essa resposta no capítulo 4, do 1 ao 25. Ele considerou o caso de Abraão. No capítulo 4, Abraão, ele era o pai das nações hebraicas. E ele guardava as leis antes mesmo que elas fossem entregues a Moisés nos Montes Sinais. Isso está em Gênesis 1:3. Então, Paulo ele refuta a ideia, mostrando que Abraão ele foi justificado pela fé e ele não tinha como se orientar. A tradição ela deve dar lugar claro à Escritura, o que está em Gênesis 15:6. E Paulo, ele cita isso em Romanos 4:3, dizendo assim: pois o que diz a Escritura? Abraão creu no Criador, e isso foi imputado como justiça. Em Gênesis 15 fala o seguinte: ele creu no Criador e atribuiu isso por justiça. Então Abraão, ele era um velho sem filho, ele creu no Senhor, ele formou o que ele amava, que ele é fidedigno ao Pai. E o Eterno deu isso como justiça. Ele considerou o nosso Pai que Abraão ele estava no padrão mais alto do que os outros. A fé de Abraão e a graciosidade da resposta que ele deu, elas são citadas em Romanos, que eu acabei de ler, em Gálatas 3, em Tiago 2:23. Continuando, nós já ouvimos que está na Bíblia que o salário do pecado é a morte. O salário e a graça são totalmente diferentes, como a obra e a fé. O Pai, ele imputou ou creditou justiça na conta de Abraão por sua fé. Davi, ele foi o maior rei de Israel. Ele cantou a respeito sobre a benevolência do nosso Pai, que ele nos deu como perdão dos pecados. Ele deliberou a justiça, não de obras. Ele entende que seus pecados foram apagados do livro. E esse livro está escrito tudo que nós fazemos ou não fazemos e vai ser aberto no julgamento do trono branco, que Deus vai pegar e vai julgar cada um conforme as suas obras. Isso não serve para os salvos, para os eleitos e para os escolhidos. Antigamente,
Se a lei era descumprida, que não tinha obediência, o resultado era a ira divina derramada sobre o pecador. A lei não é um sistema de graça. A promessa do nosso Pai não tinha base na graça. A promessa que o Pai fez a Abraão sobre as suas descendências não foi mediante a lei, mas sim por meio da justiça que veio pela fé. Se você veio porque você acha que você tem a promessa de ser salvo e não obedece, então o caminho da fé é em vão. Porque uma vez que ninguém quer cumprir essa promessa satisfatoriamente de cumprir a lei, a promessa do nosso Pai vem pela fé, de modo que ela é garantida, tanto aos judeus como para os gentios, quem crê. Então, se ela fosse pela lei, nós não seríamos possíveis essa garantia, porque a promessa vem de acordo com a graça. Os patriarcas, eles creram no nosso Pai e que do nada eles criou tudo e eles foram vivificados dos mortos. A esperança de nós cristãos é a certeza que por causa do amor do nosso Pai, do nosso Criador, nos é assegurado pelo ministério do Espírito Santo, no íntimo do nosso ser, ou seja, no nosso coração, que nós vamos ser salvos. Nós podemos estar seguros neste amor infinito, incondicional. Visto que Ele fez tanto por nós, nós éramos ímpios, pecadores, e o Messias, porém, veio para morrer para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. O Pai escolheu nos libertar, nos amarmos. E ao fazer isso, nós atribuímos um valor no meio da fé em Cristo. Não resta mais nenhuma dívida de ira para aquele que foi justificado pela fé em Cristo. Pela morte de Cristo, nós somos reconciliados do nosso Pai. Nós temos um contato com Ele, nós temos a intimidade, nós temos o acesso a Ele. Nós temos a garantias das boas novas de salvação. E Ele ressuscitou para sempre. A graça, ela nos justifica para nós alcançarmos e nos afeta. Porque nós cremos em Cristo Jesus. Muito mais do que o pecado e a morte nos afastarão em Adão. Então, o que Paulo quis dizer em Romanos 5? Ele fala aqui que o sangue de Cristo e a graça do nosso Pai nos deu, ela é maior do que o pecado e da morte. E quando Adão pecou, ele morreu, ele saiu do jardim, então ele nos afastou do Pai. Então nós não tínhamos mais esse acesso com ele, não tinha um relacionamento, nós não ouvimos a voz dele. E por causa do sangue de Jesus, do Messias, nós temos esse acesso, porque o pecado, ele reinou na morte. Porque nós sabemos que todos os seres humanos pecaram. Todas as pessoas, elas cometem pecados, consequentemente morrem, ou seja, não tem acesso à vida eterna, porque todo ser pecou quando Adão caiu e a maldade tomou conta, ou seja, o pecado ele reinou sobre a humanidade antes da entrega da lei, embora ninguém tivesse essa consciência do pecado. O pecado de Adão foi um ato que nos levou a mergulhar toda a raça humana na morte espiritual e física. Todos os seres humanos, inclusive os bebês recém-nascidos, crianças, são incapazes de avaliar o que é certo do que é errado. Não são pecados delineados, estão sobre o domínio da morte, porque todas as pessoas nascem espiritualmente mortas. Diz isso em Efésios 2, do 1 ao 3. Então o resultado disso é que nós somos condenados. Mas ao passo que Jesus,
o nosso Messias, ele morreu, ele nos possibilitou a justificação e trazer a vida a todos os homens. Eu quero que você pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!